Jeremias capítulo 2, verso 13. A palavra de Deus fala assim: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Ou, uma outra versão: porque 2 males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vamos fugir um pouco, só um pouquinho desse texto, falar um pouco de uma outra situação que nós estamos vivendo hoje, né? Quase parecido com a chuva. O pastor está falando da chuva, do tempo, tudo. Mas vamos falar aqui um pouco assim, uma ilustração de dique. O que é dique? É uma represa. Uma represa, né? Dique é uma represa, ou açude é uma obra de engenharia hidráulica com a finalidade de manter determinadas porções de terra secas através de represamento de águas correntes. Sua estrutura pode ser de concreto, de terra, e possibilita manter secas determinadas áreas chamadas de pônderes. Mas vamos para frente. A questão é que, senão eu vou começar a parar de tudo que é palavrinha aqui, a pregação passa de meio-dia, né? Assim como as represas, os diques têm uma função simples, mas muito importante com água. Mas o que tem a ver a texto de Jeremias 2? Bom, já vamos lá, já vamos chegar lá. Os diques ajudam a evitar que os rios e lagos transbordem durante tempestades e provoquem inundações em terras baixas. Os diques podem ser feitos de terra, concreto ou pedras empilhadas, ou ao longo das margens da massa de água que está contida. Eles devem ser resistentes e suficientes para não ruir nem desgastar sobre a pressão da água. Pode vir a pressão, pode vir o que for, se não tiver uma boa estrutura, se rompe. Aí perdeu-se todo o trabalho. Um dos mais famosos, né? O sistema de diques fica nos Países Baixos, que é aquilo que é bem baixinho, né? Mar Morto é bem baixinho. Não, Países Baixos é outra coisa. Países Baixos quer dizer a Holanda, na Europa, é o mais famoso, deve ser um dos mais famosos, que tem essa parte do dique, que represa a água para conter a situação. Nem é uma cidade, né? É um país inteiro. Exatamente. Então, o mais famoso desses chamados diques é a Holanda, que a gente tem sobre a situação de um bom trabalho de engenharia, um trabalho excelente de engenharia, que foi represado, e eles, por alguns anos, lutando, venceram. E está lá. Ok, legal. Mas o que o profeta Jeremias pregou, e o que ele passou, essa mensagem a ver com a gente hoje. Eu falei de represa, eu falei de cavaram cisternas. Eu estava mexendo lá no correio, uma bomba, num poço, e o que aconteceu? A válvula de retenção não segurava, eram 2 bombas, então a água subia de um lado e descia. Então, aquela válvula de retenção estava como um dique quebrado, um dique com falha, porque a válvula de retenção é para travar e não estava travando. Muitas vezes nós temos uma vida parecida com isso. Mas o que tem a ver com Jeremias com nossas vidas de hoje? O que tem a ver o dique
de represar a água, ou canalizar, separar terras. O que tem a ver isso com nós hoje? Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem muito a ver. Tem muito a ver com a semelhança das nossas vidas hoje. Bom, vamos falar só um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias, já volto no texto aqui, tá? Então, olha lá, Jeremias 2, tá? Então tá. Jeremias foi um profeta nascido de uma família de sacerdotes da cidade de Anote. Foi chamado ao ministério profético através de uma visão. Essa visão que Jeremias teve, ele está no capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Mas no versículo 6, ele fala assim: depois lhe supliquei, dizendo: ó Yahvé Deus, eis que não sei me expressar, pois eu sou um jovem. Ele foi chamado por Deus para ser um profeta, para ser um mensageiro. Mas a princípio ele estava falando que ele era jovem. Ele era jovem mesmo. Não era jovem de espiritualidade, de profecia, de conhecimento. Não, ele era jovem. Aí, muitas vezes, nós temos desculpas para não fazer também algumas coisas. Mas Deus chama cada um de nós para fazer a obra do jeito que nós somos. O pastor trabalhou semana passada um assunto com as diferenças que nós temos. E Deus trabalha com as nossas diferenças. Mas nós não podemos ser indiferentes com o mundo e com as pessoas. Nós precisamos ser luz e sal para este mundo. Bom, vamos voltar aqui, senão daqui a pouco eu estou indo lá para Apocalipse e outras coisas, né? Ele profetizou durante 40 anos nos reinados dos 5 últimos reis de Judá. Então ele foi chamado bem jovem, para trabalhar. Talvez alguns de nós, quando nós entendemos um chamado de Deus, nós já estamos um pouquinho mais passados dos jovens. Mas tem os jovens que estão aqui, que foram chamados também jovens para fazer a obra de Deus. Bom, o profeta Jeremias viveu dias em que tudo que parecia sólido estava se desmanchando diante dos olhos dos israelitas. A perda da terra, a destruição do templo, a falta de colheitas, o colapso da organização social, a política, as mortes por peste, fome e guerra. O exílio de milhares de compatriotas. Todas as referências em que parecia ser constante significava lar, casa, chão e proteção foram dissolvidos. A insegurança tomou a mente e do coração do povo. Existe alguma semelhança nos dias de hoje? Desde o ano passado? Muita semelhança. Muitas pessoas estão passando por tudo isso. Muitas pessoas estão sendo atacadas no coração. E nós somos a igreja que precisamos fazer essa diferença nos dias de hoje. Mas o que tem a ver com a cisterna? O que tem a ver com as águas? O que tem a ver isso aqui? Bom, o profeta foi chamado para pregar, para falar. Nós também fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vão se levantar contra nós. O pastor sempre fala, ou não, nós já temos. Então vamos tentar, sim. Se vão dar ouvido, não sei. Mas tem coisa que o profeta foi chamado por Deus, que nós estamos passando quase a mesma semelhança do que o profeta passou lá atrás. Mas nós estamos no exílio? Em partes, sim. Como no exílio? Em casa. Ficamos em casa, não podia ser em lugar nenhum, não podia congregar, não podia ter um culto onde pudesse se reunir pessoas. De uma forma ou de outra, nós estávamos isolados em nossa casa. Restritos à nossa casa. E cada dia mais nós vamos ser monitorados. Bom, essa é outra coisa, né? Bom, aí fala da casa, fala do show. Então, quantas pessoas que perdeu a direção de Deus do ano passado para cá?
Mas quantos aceitaram Jesus do ano passado para cá também? Nós não temos esse número específico. Um dia nós vamos saber no céu. Na glória nós vamos descobrir quantos de lá do ano passado para cá aceitaram, se renderam ao Senhor. Mas quantos que estavam dentro de uma igreja, denominação, cantando, louvando, e de repente, com a situação, se perderam. Mas o que quer dizer com isso? Quer dizer que roeu a cisterna, roeu o coração, roeu a mente, porque eles não estavam firmados na rocha, no Senhor Jesus. Infelizmente. E quantos que nessa situação buscaram se render ao Senhor? Eu creio que foi muitos. Muitos tiveram o coração aberto, tocados pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Quantas famílias que tiveram a chance de buscar o Senhor. E talvez muitos o Senhor levou para ele. Bom, nós temos duas situações desde o ano passado para cá. Hoje nós estamos tendo uma abertura, sim. Com algumas restrições, sim também. Mas continua uma vida, nós precisamos continuar essa vida. Mas quantos que precisam ser restaurados, restituídos? A casa, a família, o ministério, o chamado. Quantos que nós, de repente, a gente vai se cruzar com pessoas ainda que nós precisamos dar um choque, né? Pegar um desfibrilador e dar um choque na pessoa. Não vai fazer que não o pastor fez com o Arno. Arno, vem para frente e você vai pregar. Aí o coração, pum, né? Rapidinho. Não, brincadeira. A questão é a seguinte, gente, que nós precisamos, de repente, dar aquele choque na pessoa para acordar. Porque elas estão na sonolência. Caíram na sonolência. Mas e a questão dessa cisterna? A cisterna que fala aqui em Jeremias. Já vou lá. Vou um pouquinho mais para frente aqui, já vou voltar para a cisterna. O coração da população em geral estava distante de Deus. Ao contrário do que estava só cantando agora há pouco aqui, né? Te anelo, te necessito. Você necessita do Senhor? Eu necessito do Senhor. Então eu busco, e nós queremos levar você que vai ouvir a palavra a buscar do Senhor, não desistir. Você que está nesta manhã aqui, você que vai falar para alguém, talvez no meio dessa semana, essa mensagem que vai chegar talvez para outras pessoas, que busque do Senhor enquanto há tempo. E nós, enquanto nós pudermos nos reunir, vamos continuar nos reunindo e buscando o Senhor, sim, para a glória dEle, para a salvação de vidas, almas, lares, famílias, ministérios que precisam ser restaurados. Bom, a alma dos israelitas estava mesmo voltada para os ídolos e deuses da fertilidade. O que ele queria, Jeremias, que viesse a acontecer um arrependimento nacional. Jeremias queria que viesse um arrependimento nacional dos israelitas, mas tanto o povo como os líderes políticos, reis e seus ministros, como os religiosos, sacerdotes e profetas, resistiam à mensagem. Quantos ainda resistem a uma palavra de Deus ainda hoje? Quantos têm o coração endurecido? Quantos que de repente, pela situação do ano passado, começaram a questionar Deus, falando, por que Deus permitiu nós passar por isso? Nós somos a igreja, acho que a Raquel estava orando agora há pouco aqui, do orgulho, né? Falou do orgulho e falou uma coisa, estava ali fora, eu vi. Então, quantas pessoas que de repente no ano passado se orgulhavam pela sua posição, pela sua mega igreja, pelo seu chamado, Deus não pode me tocar desse jeito. Se questionando por que Deus permitiu acontecer tudo isso. Deus, que eu saiba, Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus perdeu o controle de tudo isso aqui, hein, pastor? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos perdendo tempo. Porque Deus tem um propósito. Mas daí, de repente, o chamado deles, ruiu por algum motivo, eles começaram a questionar Deus.
E esse motivo de questionar as coisas de Deus, muitas vezes, traz dureza no coração, traz orgulho. O meu ministério, a minha posição, nossa, mas não é as almas que estão preocupadas, estão muitas vezes preocupadas com o ministério deles, com a posição deles, mas esquece que o povo está precisando de auxílio. Como? Vamos pular, né? Vamos pular essa parte. Senão eu vou receber pedrada, né, pastor? Eu vou receber pedrada que não o Jeremias. Bom, profeta, os discípulos, todos eles receberam paulada, nós também vamos receber. Não tem como alguém não criticar a gente. Em suas mensagens eram visadas a orientar e encaminhar o povo para se proteger, voltar para Deus, ao Deus vivo, não o Deus morto. Como os israelitas estavam se prostrando a ídolos, a tantas outras coisas. Jeremias estava tentando fazer com que o povo voltasse a adorar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que tinha uma promessa, e que tem uma promessa. Tinha uma promessa lá atrás, e tem uma promessa para nós hoje, como igreja. Tinha uma promessa específica para eles? Sim. E tem uma promessa para nós hoje? Sim. Eu creio que o Senhor tem promessas para cada um de nós. Talvez diferente deles? Sim, mas tem algo para nós. Por mais difícil que fosse o contexto, não abandonaria os seus propósitos. Por mais que tivesse difícil a situação hoje, Deus tem um propósito, porque Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que a gente não consiga explicar por que Deus permitiu tudo isso, mas Deus tem um propósito, e Deus vai cumprir o propósito dele, sobre a face da terra, sobre a igreja, sobre os israelitas, sobre o judeu. Ele vai cumprir o propósito dele, ele tem a forma dele de agir, e nós precisamos entrar na sintonia de Deus, não fazer com que Deus entre na nossa sintonia, porque nós estamos errados daí. Mas que tem a ver cisterna? Eu acho que alguém está se perguntando, né? O que tem a ver cisterna? Bom, estou falando aqui, né? Que Deus tem um propósito, e por mais que tudo isso venha acontecer, o propósito redentor de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos, a salvação, vai se cumprir. Aquilo que Deus tem um propósito de acontecer a bênção e derramar a salvação sobre as pessoas, Deus vai cumprir. Se eu parar, se você parar, Deus vai levantar outras pessoas para acontecer a promessa dele. Mas aquilo que ele tem comigo, aquilo que ele tem com você, é para nós fazer. Ele chamou você para cumprir a palavra dele. Como Deus chamou, na época, Jeremias e tantos profetas para cumprir a palavra dele. E o que nós precisamos fazer? É levar a palavra. É continuar levando a palavra. O pastor falou alguns minutos atrás aqui, para nós convidar. Vamos convidar. Eu convido. Tem gente que fala assim, não, eu não quero, não sei o quê. Mas qual a diferença de você, né? Você pode ir lá. A gente pode ficar convidando. Agora, quantos vão vir? Eu não sei. O que a gente precisa fazer é continuar convidando. Tenho lá o grupo, pessoa do WhatsApp, convidar. Tem um culto lá, vai ter um bazar, vai ter um café da manhã. Vai lá fazer uma visita para a gente. Eu faço isso para as pessoas, só que muitos falam assim, não dá, não tenho tempo, não gosto de crente. Tem mil e uma desculpas. Mas eu vou ficar lá, né? Tem um culto, tem um café da manhã, vão vir, uma hora quem sabe eles apareçam aí. Bom, as promessas de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir. Eu esqueci a hora que eu peguei lá a palavra. Hoje a Raquel não colocou o temporizador ali. Eu esqueci de olhar a hora lá. Me ajude. Se não me empolgo aqui, esqueço da hora. Jeremias procurou levantar os olhos do povo, a fazê-lo olhar para o futuro, para os dias vindouros, para o tempo da restauração, o tempo em que o Senhor estabeleceria uma nova aliança. Pois bem, nós temos palavras para se cumprir, nós temos profecias para se cumprir, nós temos situações para se cumprir. E nós precisamos levar o povo a entender algumas coisas que
Deus tem um propósito. E também alerta o povo que muitos perderam e perdem a visão celestial, como um alerta. Então nós precisamos, de repente, como eu falei alguns minutos atrás, restaurar ministérios, pessoas que tinham uma visão de Deus, uma visão do ministério, uma visão celestial, e por algum motivo se perdeu. Se perdeu nessa visão. Se perdeu no chamado. De repente deixaram mesmo orgulho, como a Raquel estava orando aqui, deixaram orgulho, arrogância, alguma coisa assim, tomar conta e perdeu a visão. Se perdeu no ministério. Estão murmurando por aí em relação às coisas de Deus. Será que nós estamos vivendo algo igual ao que Jeremias falou lá atrás? Muita semelhança. Tem muitas coisas semelhantes ao que Jeremias pregava para aquele povo. Tem muitas coisas, podem ser pequenas, mas são semelhantes ao que estamos vivendo hoje. Coisinhas podem ser pequenas? Sim. Aí é um alerta, sempre um alerta para cada um de nós continuar levando a palavra. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui à cisterna. Como que eu consigo reter a água? Só um pouquinho. Consigo reter água nesse pacote aqui, não? Desde que ele não esteja furado. Furou? Eu não consigo reter mais água. Não é porque eu abri, não. Porque está furado. Então eu não consigo reter água nisso aqui. Cadê? Ah, aqui está outro. E aqui? Consigo reter um pouco mais água ou não? Mas se eu esperar que de repente o pacote aguente, ele pode não aguentar, pode se romper, não é? Porque o plástico pode ser fraco. Vamos no mercado, você vai lá, compra as coisas, coloca no o pacotinho, daqui a pouco, pá! Vai colocar o pacotinho de leite, estoura o pacotinho. Então quer dizer que o pacote não é forte, não é resistente, de repente, a colocar uma quantidade mais de água. Mas, está cheio, isso aqui não está furado. Vamos lá. Quietinho. Cadê? Está aqui. Aqui, isso aqui o Arthurzinho me ver se ele ia pegar. Foi o que é dele. Isso aqui eu consigo reter com água ou não? Mas é um pacotinho, não é pacotinho? Não, né? E só fazer assim, Brincadeira, não é? Acho que você quer fazer as coisas com pressa, não funciona, né? E agora, se eu colocar um pouco mais de água aqui, ele segura a água ou não? Segura, tem um pouco mais de resistência. Mas o que tem a ver a cisterna que fala em Jeremias com isso aqui? Pois bem, é justamente o que fala assim, que eles cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Isso aqui tem água. Para ele vazar água disso aqui, só se tiver espanado ou com algum defeito na rosca para vazar água. Mas eles cavaram cisternas rotas que não retinham a água, que não paravam a água. Fizeram 2 males. Cavaram cisternas e abandonaram o Senhor. A nossa cisterna, que nós temos cavado com o Senhor, como que ela está? Uma pregação de Jesus, só vou citar o endereço, João 6,68, fala que eles estavam, a mensagem de Jesus estava sendo tão dura que alguns estavam indo embora. Logo, eles estavam fazendo igualzinho o que aconteceu em Jeremias. Estavam abandonando o Senhor Jesus. Jesus falou para Pedro,
Você não vai também? Ele falou, não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, o problema de nós ter uma cisterna é como que nós vamos fazer o reparo dela. Aí eu estava falando do poço do correio alguns minutos atrás. Quando nós começamos a desvaziar aquele poço, nós estávamos vendo assim que tinha um monte de furo nas laterais que não estavam retendo água também. A água estava enchendo cada vez mais aquele poço. Por quê? Estava furado aquele poço. Cisternas rotas, que não retém, que ia passar para outro lado. Aí a nossa vida é igual. É igualzinho o que aconteceu com os que estavam ali com Jesus, que começaram a abandonar Jesus. Estavam com a fonte de água viva, estavam com a própria promessa e começaram a virar as costas. Até 2019, não, até 2020, em fevereiro, muitos estavam talvez naquele fervo com o Senhor. Fervo. Esse tempo atrás preguei uma coisa sobre avivamento. Alguns que estiveram aqui devem lembrar. Aí o que aconteceu? De repente, com a pandemia, tudo aquele fervo murchou um pouco. Quantos abandonaram? Bom, a questão nossa é, nós estamos aqui, qual a fonte ou como que nós estamos fazendo a nossa cisterna? Como que nós estamos retendo tudo isso que Deus tem feito na nossa vida? Como que nós estamos fazendo o isolamento daquilo que tem feito em nosso coração? Como que o nosso coração tem andado com o Senhor? Com desejo de parar? Com desejo de continuar? Com desejo de abandonar, como alguns fizeram com Jesus? Como alguns que fizeram lá em Jeremias, que começaram a abandonar, que Deus falou para Jeremias que levantaram 2 maus, que o povo deles cometeram 2 maus. Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas vivas e que abandonaram ao Senhor. A situação é nossa, hoje. Como está a nossa cisterna? Como que está a nossa cisterna? Como que está a nossa cisterna? Nosso coração, a nossa mente. Retendo aquilo que Deus tem feito, mesmo nessa pandemia que já passou um fervo terrível, estamos passando hoje. Nós vamos, ainda de repente, nós vamos encontrar pessoas que estão muito feridas, mas nós vamos ter que tratar delas. Por isso que nós somos igreja. Talvez nós não passamos por isso ainda, com pessoas que estão seriamente machucadas. Talvez nós pegamos algumas pessoas que estão levemente machucadas. Mas não vamos pegar talvez pessoas que estão severamente machucadas. Machucadas de tudo que é jeito. E nós como igreja nós vamos ter que ajudar elas. Porque a nossa cisterna tem que estar bem tratada, limpa e retendo as águas do Senhor Jesus. E mais, não abandonar. Não abandonar aquilo que o Senhor nos chamou. É reter. É reter, aqui não vai aparecer porque é azul, mas aqui está retendo um pouco essa água. E aqui a situação é que Jeremias começou a pregar, e o povo estava virando as costas para Deus. Não só para Jeremias. Jeremias estava sofrendo sim como profeta. E talvez muitos de nós ainda vai sofrer porque não vamos pegar pessoas que estão machucadas, feridas. E nós como igreja, nós vamos ter que fazer um reparo na cisterna. Com fibra de vidro, né? De repente fibra de vidro, um plástico, sei lá o quê. Nós vamos ter que reparar. Não, essa cisterna não. Essa cisterna as pessoas vão trazer com libertação, com cura, com palavra, com libertação, com batalha espiritual. Essa cisterna das pessoas não é fibra de vidro, não é um chumbo, não é uma solda que vai melhorar. Mas é na base do amor, carinho, atenção. Chorar? Vamos chorar com elas. Vamos morrer? Vamos morrer com elas. Vamos andar? Vamos andar com elas.
Vamos parar com elas. Quantas pessoas que de repente não vão ter que fazer isso? Mas esse é o propósito da igreja. Aquilo que o Senhor tem para o Ricardo e para você. E para você que vai ouvir essa palavra. Lembre-se que Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós. Mas nós precisamos reparar a nossa cisterna. Se não tem nenhum furo. Já viu aquela situação que começa a vazar a caixa d'água? Você vai lá, você não sabe o que é, de repente você vê o ladrão, está vazando água. É a boia. Mas o relógio começa a rodar, não é a boia. O que está acontecendo? Então tem algum vazamento. Torneira, o cano quebrado, o cano rachado, alguma coisa assim. A gente entende um pouco disso aí. Não faz talvez o melhor, como encanador. E quando a gente é enganador, encanador de casa. Mas a questão é a seguinte, nós como igreja, nós vamos precisar reparar muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. E voltar para o Senhor. Talvez nós vamos fazer como profeta. Que era conhecido como profeta. Profeta, alguém sabe? Como que é o nome como que ele é apelido o profeta Jeremias? Chorão. Mas por que ele é chorão, né? Se você olhar o contexto, você vai entender por que ele é chorão. Então talvez muitos de nós vamos ser como pessoas choronas também. Não! Eu chorar? Capaz? Não, homem não chora. Não chora, pastor? Filho? Chora ou não chora? Arthur? Chora ou não chora? Chora. Hã? Não, né? Não. É um cisco aqui, caiu um cisco no meu olho aqui. Só um pouquinho, caiu um cisco no meu olho. Teve um domingo que eu não consegui terminar um louvor aqui, porque como eu quis fazer um louvor, não consegui, porque eu ia fazer a oração, não consegui. Mas é isso, irmãos. Muitos de nós vamos talvez ser como chorões com pessoas. Mas por que isso? Porque queremos alcançar vidas. Libertação, cura e salvação de vidas. Esse é o propósito da igreja. É muito legal ficar aqui. Vindo de terno e gravata, ficar aqui e às vezes não se sujar. Eu me sujar, não. Eu chorar, não, eu não vou chorar, não. Porque vou me incomodar. Mas eu não sou igreja. Não estou fazendo diferença. Amém? E nós precisamos continuar fazendo a diferença nesse mundo. Precisamos continuar fazendo a diferença nesse mundo. Nós vamos ser rejeitados, talvez muitas vezes? Sim. Mas vamos continuar. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer por mais uma manhã. Por mais essa oportunidade de compartilhar essa palavra. Tocado um pouco sobre a vida de Jeremias, tocado sobre a situação da cisterna, do povo que abandonou ao Senhor, cometendo pecados. Nós como igreja também, nós corremos um grande risco, porque a tua palavra fala que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A palavra nos alerta, nos orienta para nós cuidar, para nós mesmos não cair. E nós precisamos também reparar a nossa cisterna para poder alcançar vidas, tratar, cuidar de cada uma delas, para que precisam dessa palavra de salvação. Precisam de um guia, precisam de uma restauração. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor trate de nós primeiro. Aquilo que nós precisamos de algum reparo, de uma restauração, de uma renovação em nossa vida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Ou de repente tem alguma falha que está ainda impedindo de nós fazer o excelente. Não é nem o melhor, mas é o excelente. Que tem algum furo, alguma brecha que precisa ser restaurada. Eu te peço em nome de Jesus, cura a nossa alma, a nossa vida, Pai, para nós poder ajudar o próximo. Poder ajudar, Pai amado, aquele necessitado ainda, que vamos ter que alcançar. Que nós não sabemos ainda aonde que nós iremos buscar vidas para a salvação. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito
sobre a igreja, sobre cada um de nós, para fazer o reparo, a restauração, a renovação, a salvação de vidas, a salvação de lares, a salvação de homens, mulheres, crianças, jovens que precisam de libertação, que precisam de cura. Senão nós não somos igreja, Senhor. Senão nós estamos aqui brincando, e eu não creio que nenhum de nós está aqui para brincar de cristão, de igreja. Não, que nós queremos fazer a coisa séria, se cumprir, Senhor. Mas muitas vezes nós também temos um pouquinho de falha. Então eu te peço em nome de Jesus, trata primeiro de nós, para nós poder também ajudar o próximo. Mas que nós não venhamos ficar acomodados esperando, Senhor meu Deus, para ser tratado de tudo, para poder fazer. Se nós já estamos aqui, é porque o Senhor já está tratando de cada um de nós. Está fazendo um reparo na nossa vida para nós poder ir em frente. Para que o diabo não tenha como ficar acusando a cada um de nós. E mesmo que ele tente se levantar, em nome de Jesus ele vai ter que sair, vai ter que ser repreendido de qualquer artimanha dele contra a nossa vida. Porque Jesus está em nós, a palavra fala que é maior que está em nós do que o que está no mundo. Se é maior que está em nós, é porque nós cremos que a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus está em nós. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós congregamos, não é porque nós citamos Jesus, é porque nós cremos na palavra de Deus em Jesus Cristo, em salvação nova redentora do Senhor. Por isso eu te peço, sonda cada um de nós, sonda cada um de nós e trata nossas vidas, feridas que precisam ser tratadas, para poder alcançar vidas que precisam ser restauradas, vidas que ainda estão machucadas, vidas que abandonaram o Senhor, que precisamos trazer a segurança, a confiança delas com o Senhor, não do Senhor para com elas, porque o Senhor tem um amor para com elas. Como foi cantado aqui, nós não conseguimos explicar o amor de Deus, mas nós precisamos fazer com que as pessoas lembrem-se que Deus tem um amor muito grande sobre a vida delas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, e quero te agradecer em mais esse momento. Amém.